Boa noite, pessoal. Com muito prazer que hoje a gente recebe aqui o Dr. Carlos Sumi, uma pessoa muito querida e conhecida de todos aqui na cidade, um dos médicos que mais trabalha aqui na região, para contar um pouquinho da história da vida dele. Muito obrigado, Dr. Sumi. Nada. Já pode falar? Rapaz, conversar sobre algum assunto é até interessante, mas falar sobre si mesmo a coisa começa a complicar um pouco, né? Mas vamos lá. Você sabe que tudo começou para imaginar por que a gente faz medicina, né? É verdade, Léo? A pergunta é hoje assim, por que você procurou fazer medicina? A minha forma de encarar como é que eu escolhi a medicina foi bem engraçado. A minha família morava com a família do Sumi, Katsuyoshi Sumi. E quando ele entrou na faculdade de medicina, eu devia estar com entre 10 e 11 anos. Quando o meu primo entrou na faculdade de medicina, ele é o caçula de 4 irmãos, né? Todos os outros irmãos fizeram faculdade. O irmão mais velho fez engenharia química, o segundo fez advocacia, a terceira era a irmã, que não fez faculdade, e ele fez a medicina. Quando ele passou na faculdade de medicina, fizeram uma baita de uma festa para ele. Aquilo lá, meus olhos arregalou, velho. Que é isso? Deve ser uma coisa boa, porque nunca vi fazer tanta festa por alguém entrar numa faculdade. Me chamou a atenção, vou fazer isso. Foi daí que, aos 12 anos, botei na cabeça que ia fazer medicina. E foi indo, foi passando, fiz cursinho, aí cheguei, fiz a faculdade de medicina. E aí? Eu estava esperando a festa até hoje. Eu perguntei para meu pai, vamos fazer a festa? Eu falei assim, não, isso é a festa do tio só. Aí o meu tio até falou assim, isso é mais do que obrigação. Eu falei, pronto. Mas aí o que aconteceu? Quando saí da faculdade, a ideia era fazer uma residência e tal lá, e lógico, o melhor lugar para fazer a sua residência é na faculdade onde você fez a medicina. E não consegui. Aí, quando não consegui, eu tinha um amigo meu que morava junto em Cornélio Procópio, que passou um ano antes que eu. Aí um dia ele chegou para conversar e falou, olha, você não passou na residência, né? O que você quer fazer? Agora eu estou indo para São Paulo, vou fazer residência em algum lugar. Aí ele falou assim, você não quer fazer exército? Exército? Você serve o exército por um ano, serve como médico e ganha soldo de oficial. Não é comigo. O negócio do exército não é comigo, não. Faz o seguinte, se você interessar, olha, tem 3 locais que é possível você prestar o exército. Era São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, Ponta Grossa e Cascavel. Quando ele falou Cascavel, eu falei, meu primo mora lá pertinho, lá em Toledo. Falei assim, faz o seguinte, se tiver mesmo que ser convocado, eu vou para Cascavel. Mas a minha cabeça é que nunca fosse chamado. Meu amigo estava falando besteira, né? Mas aí continuei fazendo as provas. Quando eu tinha conseguido passar lá em São Paulo, aí veio a notícia, você foi convocado para servir lá em Cascavel. Aí eu falei, não. Agora eu vou fazer residência, não tem interesse. Não, você não pode recusar uma obrigatoriedade. Aí me bateu o desespero. Falou, vou perder a residência, tal, que é aquela coisa toda. Aí o cara da residência falou assim, não, você foi convocado para servir o exército como médico, você não perde a vaga, você faz o serviço militar, no ano seguinte você não precisa fazer nova curso, nova prova para tentar a residência, vamos dizer assim, a tua vaga que está garantida. Aí foi um alívio. Agora vai resolver muitas coisas. Fico um ano tranquilo, me preparo e tal. Aí depois eu volto e faço a residência.
Aí fiquei aqui 1 ano, aqui em Cascavel. Logicamente, quando já veio aqui em Cascavel, eu conversei com meu primo, né? Ele estava plantando aqui no BJ. Um dia ele me ligou: você não quer fazer um plantãozinho aqui no BJ? Falei assim: e como é que funciona? Você vem aqui e faz meu plantão, são 24 horas no sábado. Então eu vou lá ver e vejo. Os meus plantões já começaram nessa época. Eu lembro que era tão remunerado, tão bem o plantão, que um plantão que eu fazia de 24 horas, eu ganhava mais que eu ganhava um mês de soldo como tenente, para ter uma ideia. Aí eu fiquei doido, falei assim, continua meio tanto, né? Mas naquela época, quando eu vim, eu falei assim, mas ninguém quer fazer plantão, não? Olha, então faz o seguinte, se não quiserem, é só me avisar que eu venho fazer um plantão aqui no final de semana. Porque eu me formei em 84, servi 85 aqui em Cascavel. Em 85 fiquei... História dessa pessoal, 1984, ninguém fazer gracinha. Tá? Então, os meus plantões no BJ já é dessa época, de 85. No final desse ano, você... 38 anos. 38 anos formado esse ano. Daí, lógico, no ano seguinte, eu fui para Sorocaba, onde fiz a minha residência, fiquei 2 anos lá. Quando eu terminei, aí eu liguei de novo para o meu primo. Tem chances? Tem chances de eu voltar para cá? E eu via como um lugar excelente, por causa dos plantões que eu dava. E eu, nossa senhora, eu falei assim, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? E aí conversei com o meu primo, aí ele falou, converse com o Sérgio. Ele que é o cirurgião, né? Converse com ele. Aí conversei com ele, falei, tá tudo certo. Você termina a residência, já vem. Foi daí que, em finais de 87, que era dia 14 de dezembro, até hoje, não esqueço que era aniversário de Toledo, né? Eu vim com as malas em Cuia para Toledo. Não, eu casei antes de ir para fazer residência. Porque um ano de quartel deu para fazer um pezinho. Eu vou casado para lá, né? Porque esse pit stop de ver a noiva lá em Cornélio, ficar perdendo tempo. É melhor casar, a gente já vive junto e fica mais tranquilo. E aí vim para cá, já casado. Logicamente, o início aqui em Toledo, se você visse há 37 anos já, faz isso, né? Estou formado, então aqui já faz uns 34 anos, de 87, vai fazer 35 anos esse final do ano. Se você pensar, plantão de pronto-socorro talvez é uma das coisas que mais, vamos dizer, apavora um médico, porque é um lugar que é extremamente assim, que você fica muito, vamos dizer assim, porque você tem que saber mais ou menos de tudo um pouco, né? E o erro é crucial que você não cometa, porque às vezes você perde um paciente ali, né? Então é um lugar que somente os doidos, né? Ou geralmente quem não tem muito o que fazer, porque não tem uma especialidade, ele acaba indo aonde? Fazer plantão. Não tem outro. Ele abrir um consultório, ele vai morrer de fome, né? Então, a maioria das pessoas que acabam indo para um socorro geralmente são recém-formados. Por isso que é um complicador, porque hoje em dia, se você for pensar, quem deveria fazer plantão de pronto-socorro deveria ser os melhores. Por quê? Porque geralmente é um paciente que ninguém sabe que tem e que chega lá, você tem que decidir. Imagina um recém-formado tomar essas decisões. Infelizmente, faz com que a maioria só fica nesse período. Quando ele começa a ficar experiente, aí ele vaza, né? Porque aí ele quer se livrar disso. Já tinha um comentário do Ivan Garcia que diz que o dinheiro mais amaldiçoado de uma vida de um médico é o plantão. Porque é extremamente, realmente, muito difícil plantão de pronto-socorro.
Aí você fala assim, mas então por que que é que hoje praticamente só faço isso, né? Eu faço 60 horas semanais, já faz mais de 30 anos que eu faço isso. Antigamente eu fazia mais final de semana, fazia 24, mas na somatória das horas por semana é mais ou menos isso, dava umas 60 horas semanais. E aí, no início, era mais ou menos uma necessidade, porque era um dinheiro fixo, né? Você entra, qualquer coisa que você programa, você tem que ter uma quantidade de rendimento fixo para pagar as contas, principalmente porque logo no início, quer ver, em 90, eu resolvi fazer o apartamento que eu moro até hoje. E a gente fez um sistema de condomínio fechado, que é aquele que não é uma empresa que vende para você. Você faz um condomínio, você paga todo mês e vai tocando a obra de uma forma que você decide a velocidade. Então, é de uma forma interessante para você não financiar a casa. Mas, infelizmente, você tem que ter um rendimento mensal fixo quase que obrigatório para pagar. Foi daí que a necessidade de continuar fazendo os plantões. Porque o plantão já era um lugar certo que você tinha um rendimento. Da necessidade que você vai fazendo, aquilo que é uma tormenta para a maioria, para mim, virou uma profissão. Né? Eu sempre falo que meu filho uma vez perguntou sobre o que é experiência. Né? Eu falei, experiência é uma coisa que você não adquire na escola. Você vai ter com a vida vai te dar isso. As coisas tornam muito difícil porque você não sabe ou não tem experiência. Então, quando você tem experiência, é por quê? Você pode, às vezes, ter uma coisa muito complicada, mas ele é trabalhoso. Mas a experiência mostra que para ti é fácil. Eu dou exemplo de um cara que é um mecânico, né? Para desmontar, você não desmonta o motor, tá? Pega o parafuso, vai desmontando, vai tirando fácil. Agora fala assim, agora monta de novo. Ah, você não monta nunca. Para ele é fácil. Pode ser trabalhoso, mas para ele vai lá e... Então, o que acontece em pronto-socorro? Quanto mais você vai ficando experiente, o que é um tormento para muito, para mim era uma certa forma tranquilo. Assim, eu já vi isso, acho que esse é o caminho e tal. Então, essa experiência faz com que o que é muito difícil para muita gente, para mim, tornou uma coisa relativamente tranquila. E aí, o que é extremamente estressante, acaba com a saúde, para mim até foi suportável, assim, e aí passei até a gostar de fazer plantão com socorro. Porque é uma característica do socorro, você tem que ter um espírito meio assim, meio taque, né, como a gente fala. Eu falo que se você for padre, tem que ser psiquiatra, né? Não vai adiantar um psiquiatra botar dentro do pronto-socorro que ele morre, né? Imagina, fica uma hora conversando com o lelo, pronto-socorro, uma hora você mata o paciente. Então, tem que ser um cara meio taque mesmo. E isso é uma característica, eu sou meio taque. Eu lembro que na faculdade me chamava de japonês meio doido, porque era fora da turma, né? A maioria dos colégios nipônicos são mais quietinhos, reservados, e eu era meio atacado mesmo. Então, você é meio doido. Então, a minha vida de ser meio taque me ajuda a atender plantão de pronto-socorro. Então, se você fala assim, olha, em ter escolher, sentado no consultório, atender uma senhorinha, falar sobre a vida dela, não é minha praia. Então, eu falo assim, eu gosto de atender mesmo aquele tumulto, aquele negócio de agitado. E, para mim, é isso que eu falo, eu sinto bem nessa. Então, quando eu falo com o acadêmico, né, por que eu estou ali naquela muvuca? Porque, para mim, aquilo lá já é uma coisa mais tranquila. Apesar, para quem olha lá e vai tentar fazer um plantão, eles falam isso é coisa de louco, eu não vou aguentar fazer isso de novo, né? Mas porque falta essa tal experiência. Você vai tendo a experiência, as coisas que é muito difícil para muita gente, para a gente vai ficando mais tranquilo. E é muito mais fácil fazer plantão, que apesar de ser às vezes extenuante, para mim é tranquilo, meu dia a dia.
Quando não faço nada, como agora, semana passada, tive que ficar preso por causa da Covid, é um tormento ficar em casa sem fazer nada. Eu prefiro ficar em pronto-socorro trabalhando, né? Eis, a, eis um motivo, porque ainda está até hoje. E se você falar assim, por quanto tempo você vai fazer isso? Rapaz, toda vez a gente fica cansado, né? E às vezes você fica cansado, dá vontade de falar, tá na hora de parar, né? Aí eu olho, paro e eu vejo o exemplo do Toral, né? Toral, quando corre, o desespero é tão grande, eu falei, eu não entendo como é que esse cara está correndo ainda, porque olha o jeito que ele corre. E a persistência dele é a mesma do trabalho. Né? Até um dia o filho dele perguntou, quando meu pai morreu, eu quero abrir a cabeça dele para ver o que tem dentro dele, porque ele não entende o pai dele. Eu falei assim, é fácil entender o teu pai, porque você tem uma visão muito diferente de medicina que ele tem. Né? A gente faz medicina, se você perguntar quais são os teus objetivos dentro da medicina, eu tenho certeza que não bate com o que o teu pai pensa. E uma forma de, vamos dizer assim, inspirar, como cuidar da medicina, foi Toral. Ele leva aquele jeitinho dele, né, tranquilo, e a gente percebe que faz medicina por amor. Então, quando um acadêmico pergunta assim, o que eu posso pensar da medicina para ser feliz dentro da medicina? Eu falo, eu dou exemplos assim, ó. Medicina, você tem que imaginar o seguinte, você tem um carroceiro, uma carroça, um passageiro, você é o carroceiro e tem um cavalo. Né? O que é isso? É o seguinte, a carroça é o teu meio de trabalho. Logicamente, o passageiro é o teu paciente. E você é o carroceiro. E o cavalo? O que é o cavalo? Na verdade, é difícil você falar que o dinheiro não faz parte de tua profissão. Tudo gera devido ao problema monetário. Não tem como você falar, vou ser um cara altruísta, vou fazer medicina só para ajudar o próximo. É besteira, não vai conseguir fazer isso. Porque qualquer coisa que você pensa fazer para si ou a sua família vai ter que pagar dinheiro, vai ter que ter dinheiro. E aí que está. Por que eu falo o cavalo é o dinheiro? Porque, na verdade, se você pensar, quem que é que conduz a carroça? É o carroceiro. Certo? E o que é a condução? É a rédea, né? Então, o que eu falo assim? Você precisa do dinheiro? Precisa. Mas você tem que estar com a rédea na mão para controlar esse seu dinheiro. Porque se você largar e deixar que o cavalo toma conta da carroça, você não vai saber para onde ele vai levar você. Aí que a gente chama que o perigo de ser chamado de um cara que só vê o dinheiro. Né? Então, você tem que fazer com que o dinheiro torne importante, mas você tem que ter o controle para que você possa fazer uma medicina que não possa excluir aquilo que não traz o retorno financeiro. E você ainda se sentir feliz por isso. Eu falo que a coisa mais difícil é você estar com essa estabilidade. Porque quando você começa a ter falta de estabilidade, é que você perdeu a rédea na mão. Aí, pronto. Aí você vai passar a ser injusto, vai só fazer medicina para quem te traz retorno financeiro, e aí não quer tratar o coitadinho que não pode fazer isso. Então, para você não ter esse, vamos dizer assim, descuido, eu sempre falo, quando você estiver muito irritado com alguma coisa, pensa que você pode estar no lugar dele. E aí você vai sentir o que você gostaria que o teu médico fizesse para você. Toda vez que você se sentir irritado, fala, 3 horas da manhã, isso não é hora de procurar gente. Não. Se sinta como se esse pessoa fosse você. E estivesse na mesma situação dele, que você gostaria de fazer. E o médico, pelo menos, te tirasse aquele desconforto que te desse. Então, sem pensar o horário, sem pensar quem sou eu, se eu estou trazendo dinheiro ou não. Então, toda vez que você tiver alguma dúvida se deve fazer alguma coisa ou não,
lembre que você pode estar amanhã no mesmo lugar que o seu paciente. Para que você possa entender que, às vezes, nem sempre as coisas que você faça vai vir do jeito que você quer, né? Ah, consultório ar-condicionado, só no horário, naquele horário certinho. Ah, não. Às vezes tem que fazer as coisas que vêm fora de horário, o cara não tem dinheiro para te pagar, né? Então você fala assim, qual é a compensação disso? Lembra-se que às vezes você vai ser a única pessoa que vai reverter aquele sofrimento desse paciente. Aí, lembre que você pode ser esse paciente. Aí você acaba fazendo sem pensar, tudo fala assim, o seu retorno financeiro. É um prazer depois de saber que a pessoa que foi bem tratada e passou bem, recuperou, você te dá um agradecimento para você, isso às vezes vale muito mais que muito dinheiro que alguém possa te pagar. Então, essa é uma forma que, depois de 30 e poucos anos, eu falo assim, o que você espera da medicina? Olha, tudo depende muito de como você começou e quais são os seus objetivos, né? Mas, depois de tempo que eu passei a ser espírita, né? Você também já é. A gente pensa que... Mas você falou que desde pequenininho já era espírita de porco. Mas aí o espiritismo me trouxe uma síntese de indagações que a morte não é o fim. A morte é apenas um começo. E as consequências de que você possa fazer hoje vai lhe trazer as consequências que vai vir depois que você vier a falecer. Tem uma frase que o Dr. Carlos Alberto ele falava quando eu comecei a assistir umas palestras espíritas, e ele falou, ele é médico também, e ele falou uma coisa que não esqueço até hoje. Nós, hoje, somos aquilo que fizemos no passado. Se a minha vida é ruim ou é boa, foi devido à vida que você já fez lá na vida passada. E a vida que você está fazendo isso hoje é que vai determinar como será a próxima vida. Isso me chamou muita atenção, porque a gente fala aquele velho ditado, né? Nós colhemos o que plantamos. E a coleta é compulsória. Você pode fazer o que você quiser. Você colhe aquilo que plantou. Se você planta frutos sadios, vai colher frutos sadios. Se plantar frutos não sadios, você vai ter que coletar. E não adianta falar, isso não é meu, não é meu. Não, vai ter que coletar. Então, as consequências dos teus atos não tem como dizer depois que não fui eu que fiz e não foi minha culpa. Então, toda vez que você tiver que estar trabalhando, seja lá no que você faça, você tem que ter a noção dessa responsabilidade. Você faz, não tem como fugir disso. Então, faça bem. Faça o correto, na medida do que você pode fazer. É assim que você vai, um dia, chegar a falar, olhar para trás e falar, olha, não me arrependi do que fiz. E estou com a consciência tranquila. Quer coisa melhor na vida que chegar no fim da vida poder dizer isso? Difícil, né? É difícil. Difícil demais. Mas, como o conselho não se dá, né? Diz que meu pai, se o conselho fosse bom, não dava, a gente vendia. Mas essa é a experiência que eu tive depois de 30 e poucos anos. E vejo, hoje em dia, o Toral, para mim, é um espelho de como é que deve se portar um médico. Tá seu tempo que poderia dizer, olha, não precisa mais trabalhar, podia só descansar, mas ele está lá firme, porque ele já é feliz no que faz. Então, se você é feliz no que faz, o tempo, as dificuldades, nada disso faz você impedir de continuar. Você vai sempre levar esse caminho e vai ser sempre feliz. Carlos, e como todos nós aqui já passamos por experiências de pronto-socorro, assim, eu lembro que na época
da minha vida eu tinha que fazer bastante plantão e aquilo estava me deixando muito embrutecido, assim, né? E aí eu vejo pessoas assim, senhor, doutoral, pessoas que conseguem fazer isso ainda. E eu sempre faço a seguinte comparação, né? Se eu tivesse nessa vida, que isso é perfil da pessoa, assim, que isso certas pessoas conseguem lidar com isso de uma maneira mais tranquila, porque isso é o perfil dela. Você acha que isso se aprende de alguma maneira? Porque a gente não vê esses exemplos assim, de pessoas que estão há 20, 30, 40 anos trabalhando em situações difíceis, né? Dando plantão, em ambientes que são estressantes por natureza, né? E, na maioria das vezes, acabam saindo disso porque não conseguem lidar com a carga de trabalho, com a carga de, de envolvimento emocional. Você sabe que uma das frases mais emblemáticas e mais assim, em duas palavras, ele diz muita coisa. Foi uma entrevista de uma repórter a respeito de um jogador de futebol. Não sei quem conheceu, mas o Ramírez, ele foi um bom jogador, chegou até a seleção brasileira de futebol. E numa entrevista que ele deu para uma repórter, foi quando ele tinha acabado de ser campeão lá da Copa da UEFA lá. Foi campeão e ele fez o gol do título do time dele. Ele jogava até no PSG. E ela foi lá entrevistá-lo. E aí ela ficou meio assim assustada, ou pelo menos admirada, porque quando ele tinha começado a carreira de futebol, ela também tinha feito uma entrevista com ele, quando ele ainda jogava lá no Cruzeiro, né? E aí ele foi entrevistar quando ainda estava começando. E ela chegou à conclusão que parece que a mesma pessoa que estava lá, que era um simples jogador, ainda não tinha fama nenhuma, e agora que ele estava no top, né? E aí ele falou assim, olha, nunca vi uma pessoa assim tão tranquila, né? E ainda, sim, eu queria perguntar, né? A maioria das pessoas que eu entrevisto, que foi assim que nem você, simples, saiu do nada e se tornaram famosos, ricos, não tem esse comportamento que você tem, né? Mas que comportamento? Não, é que os caras, depois que ficam famosos, ficam arrogantes, fica um cara chato, o cara fica achando que é dono do mundo, e fica um cara assim, difícil de se lidar, né? E você não, você continua na mesma forma. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que o dinheiro transforma as pessoas? Sabe o que foi a resposta dele? Ele falou assim, não, mostra o que ela é. Você vai pensando, caraca, né? Se você pensar um cara arrogante e pobre, não vai ser nunca arrogante na vida. Mas se dá dinheiro para ele, e fome e poder, ele vai fingir que ele é? Não, ele vai ser o que realmente é. Então, se ele vai ser um arrogante, um cara extremamente, vamos dizer assim, é porque tem tudo que dá direito de ser isso. Então, o cuidado que eu falo para não se corromper ao tal do dinheiro do cavalo é isso. Se você tiver a necessidade, que a gente sabe que é o dinheiro, mas ele não pode se corromper, você não pode ser o que vai levar a carroça. Você tem que ter a rédea na mão. Por quê? Porque ele é importante, sim, mas você tem que saber a hora que tem que pagar, a hora que você pode acelerar. Então, para não se contaminar e tornar depois uma pessoa assim insuportável e fazer coisas que não deve, é porque você não se teve ao longo da vida esse preceito. O dinheiro é importante, mas não pode te corromper. E aí você fala assim, o que tem a ver o pronto-socorro? Na verdade, ali eu falo que
realmente é uma característica que tem que ser da pessoa. Porque se você ficar 30 anos sob a agulha, sob uma pressão, um estresse, você não aguenta. Então, falar, isso aqui não é para ti. Procura fazer aquilo que é tua praia. Se você fizer isso obrigatoriamente, você vai se arrebentar mesmo. Vai ganhar um infarto, vai ter um derrame e não vai aguentar. Então, faça aquilo que é sua praia. Aí não vai ser torturante fazer o que aos olhos dos outros parece que é torturante, que para ele não é. Entendeu? Mas é uma coisa específica. Não adianta fazer porque é da personalidade da pessoa. Entendeu? Então, se a pessoa se sente que ali ele se sente bem e não se estressa, se deixar de estressar é difícil, mas ele consegue absorver, né? Eu digo que, para mim, o grande absorver as minhas tensões, praticar esporte. Desde que eu lembro, desde 90 eu nado. Faz 31 anos, esse ano vai fazer 32 anos que estou nadando. Para mim, nadar é como se fosse a válvula de escape. Né? Aquelas uma hora que você rebenta, cansado, sai cansadão, para mim aquilo lá é o analgésico do estresse. Eu falo que me adaptei a isso, me sinto bem fazendo isso, então eu consigo compensar o estresse do plantão nadando depois, né? Porque eu faço 5 aulas por semana, nado 5 aulas por semana durante 32 anos. É uma forma de também pensar, você tem que fazer uma forma de extravasar essa tensão, senão você não aguenta também. Hoje eu acho que ainda não fartei, não tive um derrame nem pressão alta, porque faço atividade física. Uma recomendação para todos: não tem nenhuma vida saudável que não tenha atividade física no meio. Lembrando agora, da época que fazia plantão de socorro com, acho que fazia o Nilson. Você também, Rô? Você vai fazer lá no mínimo? Isso. Fiz também. Mas assim, eu lembro que eu via bastante com isso, né? Tinha uma época que eu fazia pronto-socorro e fazia ambulatório, né? Engraçado, né? Essa situação. Os pacientes do ambulatório, naquele período da minha vida profissional, eu senti que eles me sugavam mais que os pacientes do pronto-socorro. No pronto-socorro, a gente tem que resolver um problema imediato. Você resolve, não. Agora você passa para frente. O paciente ambulatório ele podia trazer um caminhão de problemas, né? Descarregava a carroça. Né? Como a gente muda mesmo. Né? E aí, depois de um certo tempo, eu não conseguia mais dar conta da pressão que era o pronto-socorro. Daí vem a minha curiosidade. Né? Toda semana eu acabo, mesmo fazendo esse ambulatório, tendo algum tipo de comportamento que depois eu vejo que eu não deveria ter com o paciente. Né? Não deveria ter tido aquela impaciência com ele, né? Você aí passa por essa situação com alguma frequência ou você já está completamente calejado? Não, por meu seu jeito bastante exclusivo, eu tenho que me segurar bastante, porque eu falo que o grande inimigo seu é um tal que a gente chama de egoísmo. Egoísta. Porque é o cara que pensa só em si mesmo, né? E aí o que acontece? Quando você é ofendido, seja não só pelo paciente, às vezes é muito mais pela família, como dói você de repente ser questionado, ou até, sei lá, o cara tá querendo às vezes tentar ajudar, mas na hora ali falta uma coisa assim, pronto, né? Até o teu orgulho vai lá em cima, vai, nossa, se bobear, você se explode mesmo. E isso realmente é uma coisa que você, como se diz assim, o que sai da boca depois não tem como trazer de volta, né? Então, eu falar que nem é o Zeca Diabo, né? Falar, conta até 10 antes de dar o tiro para matar o caboclo, porque depois que você puxou o gatilho, matou, não tem mais jeito, perdeu. É a mesma coisa nessas horas, né? A gente chega à conclusão que não tem jeito. Quando
depois de longos 30 e poucos anos, a gente sabe que mas toda vez que você houve essa perca de controle, você só se prejudicou. Não ganhou nada com isso, mas nada, nada, nada. Só deu prejuízo. Então, você tem que se disciplinar para não soltar isso. Como é que você vai fazer isso? É difícil. Porque é muito da índole, né? Eu nunca vi o toral se explodir. Olha que já faz muitos anos, né? É da índole dele. É um jeitão de levar as coisas, aquela conversa. Um dia ele me falou algumas coisas, eu falei assim, essas coisas não dá certo, não. Mas dá certo. Isso equilibra ele. Imagina, olha, tá, você já viu alguém chegar e falar, olha, veio um cara aí e falou mal do doutor Toral. Eu nunca vi. E olha que ele está nessa lida com socorro, agitado, mas nunca vi alguém falar mal que ele deixou algum ressentimento. Então, olha, você tem que aprender com o Toral. Como é que ele consegue ter esse equilíbrio? Então, é da índole dele, é da genialidade, da personalidade dele, de não se estressar com essas coisas. Parece que quando a gente diminui muito esse tal de egoísta, né, que nós temos, nesse ego você controlar, porque aí você talvez tenha menos essas explosões de ressentimento porque foi ofendido, né? Então é um aprendizado. Não, eu acho que isso aí, por mais que o cara possa fazer, não tem jeito, porque é da personalidade das pessoas. E ela vai ser sempre assim. Então, pessoas desse tipo, ficar em pronto-socorro é um caos, né? Porque ali você está muito, muito exposto, né? Agora, você está no teu consultório, não. As pessoas que te procuram te conhecem, sabem o que você é, foi indicado. Então, a pessoa não vai lá com 4 pés na mão para te bater, não. Ele vai lá porque confia em você. Paciente pronto-socorro, não. Ele não sabe quem está lá. Então, ele já vai com 4 pedras na mão. Se ele sentiu alguma coisa errada, ele já é tacando. Aí vira aquele inferno. Então, para sobreviver no pronto-socorro, ele tem que saber controlar isso. Aí você fala assim, eu aprendi? Não sei, eu acho que não, porque ainda tem muita dificuldade para esse tipo de controle. Mas toda vez quando acontece, eu vou assim, idiota, idiota, eu falei para você não fazer essas coisas, tá vendo? Olha o que dá, nada. Você só sai perdendo. Mas, como fala, talvez uma vida não vai ser o suficiente para você resolver isso. Mas, se você tiver a disciplina, vai melhorar. Esse equilíbrio que você falou, e essa tomada da rédea, eu sei porque eu passei por isso, eu fiz plantão. Lá no mini hospital teve uma situação que eu parei de fazer esse plantão, mas no Dalório eu ganhava bem lá. Eu fazia um plantão de 6 horas por semana, e um de 12 por mês e um de 24 por mês. Isso dava 10, 12 mil reais. Isso há 15, 16 anos atrás. Era muito dinheiro. E um dia eu perdi um paciente. Ele chegou 11 horas da noite de Guaíra e ele tinha varizes de esôfago, né? E estavam rompidas. E eu não conseguia achar o gasto, não conseguia. E eu fui lidando com ele na UTI, colocando papa de massa, colocando... Foi assim, das 11 da noite até às 7 da manhã, a hora que ele faleceu. E era um cara novo, uns 30 e poucos anos. Aquilo me derrubou de uma maneira, mas de uma maneira que eu falei, isso não é para mim mesmo. Né? E aí? Como é que você vai segurar essa rédea, que era o dinheiro que você tinha? Como é que tu vai fazer isso? E, inclusive, o falecido Patinho falou, não, você está louco, não vai deixar o plantão aí, não vai, não sei o que e tal. Ele até brigou comigo na época. E eu falei, não é para mim. Então, é esse equilíbrio mesmo, né? Não pode deixar o dinheiro tomar as rédeas, né? É você que tem que tomar as rédeas do dinheiro. E aí eu desisti em casa, foi uma encrenca.
andei de Uno Mille uns 4, 5 anos, né? Mas eu tive que fazer isso, eu não tinha jeito, porque aquilo não era para mim. Então, hoje, a morte, para mim, é um negócio muito complicado. Eu não consigo lidar muito bem com a morte. Perdi pais na infância. Eu acho que isso pode ter sido também uma problemática em tudo isso. Mas, enfim, a rédea, o dinheiro não pode determinar a tua vida. É muito bom. Quem não quer ter uma casa boa, um carro bom, um dinheiro guardado, fazer uma viagem, mas ele não pode realmente, não pode ser a determinante da tua vida. O meu filho quer fazer medicina. E eu disse para ele assim, Pedro, mas está tão difícil a medicina, está tão complicado, né? A remuneração tá baixa. Ele falou, mas eu não vou fazer medicina porque eu quero ser rico, eu vou fazer medicina porque eu acho bacana ser médico. Né? Lá na frente eu vou ver se eu vou sobreviver ou não com a medicina. Mas eu quero, para mim, segundo ele, né? Eu ganhar aí o que tu ganha, metade do que tu ganha para trabalhar, tá bom para mim. Não é? Daí eu disse, puta, mas não sei se tu vai conseguir ganhar metade do jeito que tá indo, né? Teu pai já não ganha bem, né? E não sei como é que tá. Mas aí que eu fico preocupado com os estudantes de hoje, né? Porque é uma procura pela medicina tão grande e a gente percebe que não é medicina pela medicina, né? Porque cada um escolheu a medicina, o senhor pela festa do primo, eu porque achava que ia salvar o mundo, outros porque tem o pai que é médico, a mãe que é médica, mas a gente percebe hoje que os estudantes estão muito pelo dinheiro mesmo, né? A gente viu aquela situação lá, se é verídico ou não, daquela menina, né, que apareceu na rede social aí, que colocou lá que ela estava brava porque era 3 horas da manhã e chegou uma mulher infartando, né? E depois ela ficou brava porque a mulher morreu e ela não dormiu. Quer dizer, que tipo de médico é isso, né? Quer dizer, ela posta para todo mundo, ela não tem nem vergonha. Ela posta para todo mundo que chegou um paciente infartando. Não sei se é verdade isso, mas depois ela posta que ficou puta da cara. Pode mandar um processo para ela, pode não, parece que ela ia ser expulsa da faculdade ou do plantão. Assim. Ela era acadêmica aí. Mas olha a sua exposição. Então, assim, tu vê que a coisa é complicada. Então, isso que tu colocou, realmente, ser médico como Toral, como o senhor, como Ivan Garcia, como esse pessoal, como o doutor Adolfo. Eu cheguei a me consultar com o doutor Adolfo há 30 anos atrás. Sempre foi a mesma pessoa, desde que, né? Tantos outros médicos aí que estão há 30, 40 anos em Toledo. E é difícil essa geração nova. A gente não sabe como é que vai ficar. Eu não sei se eu vou conseguir ser um médico como essas pessoas foram, né? Com essa dedicação. Tanto é que eu desisti do plantão. No mini hospital, eu parei de fazer plantão porque um dia eu estava lá e aí aquilo que tu falou, não dá para demorar meia hora, senão morre um, né? Eu estava atendendo, fazia ambulatório e fazia ali no mínimo, fazia o ambulatório e servia na emergência. E por alguma razão eu estava conversando com a pessoa no ambulatório e aí estava uma confusão lá fora, porque eu estava demorando muito para atender. E aquilo me deixou muito irritado. Eu não vou ficar aqui nesse negócio, isso aqui é coisa de louco, né? Tá louco, estou fazendo meu trabalho da melhor maneira possível e os caras... E aí aquela história, né? O cara não tem nada, o cara vai lá só para pegar um atestado, sabe que isso acontece. E aí eu desisti do plantão. Esta menina que eu atendi, por incrível que pareça, eu e a minha esposa estávamos um sábado descendo da loja e olhando umas plantinhas ali no Planta Bem, Plantar, não sei, uma lojinha de agricultura que tem ali. E ela tem tinha um monte de vasinho de essas florzinhas suculentas, que chama. E a moça que estava vendendo, que produzia essas negocinhos, ela falou assim, senhor não é o doutor Raul? Aí eu falei, sim, senhor, eu conhecia ela, né?
Ela falou, eu sou aquela menina que o senhor atendeu lá no hospital, que deu aquela confusão toda, e graças ao senhor eu tenho um filho hoje. Ela tinha um problema que parecia ser uma endometriose. E aí eu orientei ela, que ela tinha que ver pela história que ela contou, e por isso que demorou bastante, né? E, enfim, aquilo foi uma coisa bacana, mas, por outro lado, trouxe uma outra coisa muito ruim, que foi... Eu abandonei o plantão mesmo, peguei a minha malinha e fui embora. Eu era, na época, hoje eu sou mais tranquilo, mas eu era muito explosivo. O cara não podia olhar atravessado para mim, que eu, né, já tenho essa mania de falar alto, né? Então, imagina você falando alto normalmente e ainda explodindo, né? Então, você imagina o pepino que era aquilo. Então, eu levei muito tempo para aprender isso. Isso é ruim, às vezes a gente não aprende na faculdade. Né? Os professores da faculdade tinham que identificar o tipo de aluno, eu acho, o tipo de aluno, de personalidade que cada aluno tem para trabalhar essa questão. Eu era um cara explosivo, um cara, né, que não tinha paciência, né? E eu nunca fui trabalhado na faculdade. Eu aprendi isso a ser diferente trabalhando aí nos 20 anos de medicina que eu tenho, que é muito pouco. E a gente percebe isso nos estudantes. E essa serenidade que vocês têm, que vocês tinham quando se formaram ou que aprenderam nessa experiência que o senhor fala, nós não, parece que neste mundo de agora, nesse tempo agora, não dá mais para esperar ter essa experiência, né? Parece que o mundo está tão rápido que não tem mais tempo de você ter essa experiência. Tem que ter uma maneira do acadêmico aprender essa experiência um pouquinho mais rápido, né? Porque isso pode custar muito para eles, né? Eu perdi muita oportunidade por ser assim. E agora, tudo bem. Vai, mas assim, você percebe que você perdeu a oportunidade, deixou de fazer coisas ou ser melhor por ser explosivo, por ser turrão, né, teimoso. Então, realmente, essa experiência e essa vivência da medicina, a gente tinha que viver mais com as pessoas mais velhas. Hoje eu entendo meu avô, né? Meu avô dizia assim, que ninguém está errado. Assim, ninguém está errado. E eu dizia assim, mas como, avô? Está louco? Como ninguém está errado? Se o cara faz uma coisa errada, está errado. Tá? Ele diz assim, mas ninguém faz errado porque quer. No mínimo, ele acha que está certo. Ele está fazendo errado. Mas, para ele, é muito difícil, eu vou dizer, é muito difícil uma pessoa ter certeza que está errado e permanecer no erro. Ela pode ignorar a moral, ela pode ignorar, mas ela... Obrigado. Ela não está errada na essência, né? Porque ela acha que está certo. E, às vezes, é isso que acontece com a gente, né? E, às vezes, é isso que acontece com alguns médicos, né? Faz algumas coisas, mas ele não entende que está fazendo errado ou que não está sendo bom profissional, né? Eu acredito assim que essa é a dificuldade que os médicos de hoje em dia vão ter, que eu tive, e que parece que vocês trabalhavam diferente isso. Eu não entendo como é que o Toral é assim. Realmente não dá para entender mesmo, né? Aquele jeito dele, vai lá no Quincas, não, você está indo agora porque não vou mais tomar o cafezinho dele, fazer a apostazinha dele no jogo. Né? Eu brincava com ele, Toral, mas tu não precisa ganhar na loteria, né? Precisa ganhar na loteria. Não, mas sempre é bom, né? A gente fica mais descompromissado. Não é isso? Mesmo que ele ganhe, ele vai deixar de fazer aquilo que ele faz. Na verdade, eu acho que isso dele. Eu acho que eu vou fazer uma pezinha e olha. É sempre. Mas é uma pessoa que tem que ser. Carlos, só queria comentar uma coisa com você, aproveitando a deixa do que o Raul Dias falou, né, sobre como marcou muito para ele a perda daquele paciente, né? Eu atendi já em pronto-socorro, mas não tenho nem 5% da experiência. A gente que trabalha em pronto-socorro e também em internamento, né, hospitalar, acaba
sendo é frequente que a gente acompanhe de perto a morte das pessoas, né? Porque seja pela gravidade dos casos que chegam no pronto-socorro, ou até porque hoje tem essa cultura que as famílias não querem mais que o familiar venha morrer em casa, né? Parece que ele tem que morrer no hospital. Então, isso é o dia a dia. E eu só queria que você comentasse sobre isso, que eu acho que tem muita experiência, muito mais que qualquer um aqui, como que era isso no início e como é isso hoje, e se isso te marcou emocionalmente, se essa busca pelo espiritismo teve alguma coisa a ver com essas experiências, e o que também o espiritismo te trouxe para lidar com essa situação. Você sabe que a morte dentro da sociedade ocidental é um dilema, né? Ninguém gosta de discutir isso. Consequência muito disso leva ao sofrimento quando isso acontece. Então eu vejo da seguinte forma: é impossível você ser médico e não estar diretamente relacionado com a morte de um paciente. O que faz diminuir bastante a absorver isso é a experiência mesmo. Se você chegar a um paciente e você falar, esse paciente faça o que você quiser, invariavelmente esse paciente vai morrer. Entendeu? É vamos dizer assim, uma natureza mesmo daquela patologia, e você faça o que você quiser, não vai poder reverter nada. Né? Esse teu paciente que morreu de varizes de esôfago poderia estar nos Estados Unidos, lá no Hopkins, não ia salvar esse caboclo. Não tem o que fazer algumas patologias quando chega na fase final. Em relação ao espiritismo, o que a gente aprende é o seguinte: algumas coisas bastante, vamos dizer assim, perguntado no mundo espiritual a respeito da hora da morte. E aí os espíritos sempre respondem: a hora chave de morrer invariavelmente, você não vai poder mudar nunca, né? Se vai morrer por um tiro, vai morrer que caiu um tijolo na cabeça, não é importante, mas aquele momento vai ser determinante e vai ser invariavelmente irreversível. Então é assim, diz que a gente escolhe esse momento de morte. Se é verdade ou não, só depois que a gente voltar de lá, né? Então, a morte, você tem que, então, dentro desse contexto, a gente tem que, vamos dizer, absorver dessa forma. Tem que fazer tudo para que isso não aconteça. Todos os teus conhecimentos, o objetivo é que não chegue a essa consequência. Mas, como eu mesmo disse, às vezes a gente não está na nossa mão a determinar que isso aconteça. Então, quanto mais experiência você tiver e você tiver resposta por que ele chegou a essa final tão inesperada, faz com que você absorva e não leva para casa a culpa. Porque se você levar para casa essa culpa, realmente você não aguenta. Né? Não há estresse que você faça que você volte de novo a encarar aquele novo dia de novo. Porque se você botar na cabeça que foi culpado alguma coisa e se martirizar por isso, é um estresse muito grande. Então, a experiência mostra que o que pode ter acontecido é uma coisa que você não poderia reverter. Não que você deve relaxar sempre, não, eu acho que isso aí é tudo uma balança, né? Tudo isso faz você ter experiência e tudo isso faz com você falar, olha, vamos chegar a fazer o que são necessários. Né? Agora, você também não pode ser egoísta de achar que vai resolver sempre. Então, você tem que aprender também a dividir. Olha, esse caso é para tal especialista. Eu vou te encaminhar porque ele vai resolver isso para você. Então, é uma forma de você também repartir esse estresse, não ser um egoísta achar que vai resolver tudo sozinho. Não, você tem que repartir mesmo e saber, olha, isso aqui é para gastro, isso aqui é para neuro, isso aqui é para psiquiatra, esse caso aqui é para outro. Então, esse conhecimento faz com que você reparte esse teu, vamos dizer assim, responsabilidade do que fazer dentro do pronto-socorro. Entendeu? O importante é fazer o diagnóstico, o que fazer com ele. Se você não vai resolver, você tem que saber, pelo menos, para quem vai encaminhar para que possa resolver. É um
vamos dizer assim, um conselho que eu daria para quem quer fazer pronto-socorro e ficar adiando aquilo que deveria ter feito antes, né? Você desconfia que o cara está infartando e fica postergando, chamar um cardiologista para fazer efetivamente aquilo, você perde o paciente. Então, o diagnóstico precoce é interessante, mas o que fazer com ele talvez seja mais importante do que propriamente o diagnóstico que você fez. E essa é uma recomendação que eu faço quem quer fazer pronto-socorro. Fazer, saber o que fazer para o teu paciente. O senhor falando agora, eu lembrei dos primeiros plantões que eu fiz na época da residência, né? Chegou uma senhora que o bombeiro trouxe, ela estava azul e estava em rigor mortis já. Né? Quando o bombeiro trouxe ela para a sala de emergência, eu comecei a gritar, cirurgiador, todo mundo parado. Eu falei, pô, vocês não têm coração? Eu falei, não, coração a gente tem, não tem poder de ressuscitar os mortos, né? E aí o chefe do plantão sentou comigo e falou, olha, é o seguinte, se chegar aqui 4 pacientes uma parada cardíaca, fibrilação ventricular, ataque ventricular, a gente vai conseguir que só um desses 4 dê alta no hospital daqui a 30 dias. Se chegar aqui em assistolia, 1 em 100, porque não era assistolia. Alguma outra coisa. A assistolia já é morte, já chegou morto. Essa senhora que você viu aqui, sim, né? Passou da hora já. Então você tem que se acostumar. No pronto-socorro, quando a situação chega muito ruim, geralmente ela vai evoluir para a morte mesmo. Né? E aí, isso que o senhor falou da experiência, né? Que a gente, quando faz a faculdade, acha que, não, comigo eu vou salvar, não, comigo vai ser diferente, né? Então, quer dizer, se tudo dá certo, de cada 4 pacientes que chegam numa situação assim, é possível a reversão, só um deles vai para casa, né, daqui a uns dias. Né? 3 a gente vai perder. Né? Então, essas situações assim, que o doutor estava comentando, né? A gente já passou por isso, naquela agonia assim, tá, mas eu queria fazer alguma coisa, eu queria dar um jeito nisso aqui, né? E às vezes não tem jeito, só a experiência mostra para gente que o único jeito é o fim, né? Que tudo vai acontecer mesmo, né? E aí não tem como um acadêmico, por exemplo, né? Eu lembro, todos já fomos um dia, né? Depois de 20 anos, a gente olha para trás e pensa assim, não tinha como eu aprender aquilo na faculdade, né? Por mais que eu fizesse plantão, por mais, não tem jeito, né? E aí a gente vê lugares que tem uma formação diferente, né? Que as pessoas ficam acompanhando muito até poder botar a mão na massa, né? Estados Unidos, Europa, não é assim como é a gente aqui, né? Que já vai botando a mão na massa, já vai fazendo, já vai receitando, né? Os acadêmicos têm mais liberdade, né? E talvez o que tenha acontecido com muito de nós aqui hoje em dia, né? A gente vinha de uma época em que os lugares que a gente fazia formação não tinha nada, a gente tinha que dar jeito de tudo. Você tinha que arrumar papel, você tinha que arrumar caneta, você tinha que arrumar esparadrapo, você tinha que se virar. Não tinha desculpa de dizer não tem vaga. Né? O seu chefe dizia se vira. Né? E eu vejo uma postura do pessoal hoje em dia assim, mas como assim? Cadê o papel? Pô, a impressora não está funcionando. Pô, cadê o... Não, assim, cadê? Você está aqui para fazer essas coisas acontecerem. Você faz parte disso, né? Você não está chegando aqui e as coisas estão prontas esperando, né? Você está num lugar que falta muita coisa. Você está no Sul, você está no Brasil. Você vai ter que fazer isso acontecer. E eu vejo isso nas minhas filhas, né? Aquela coisa assim, pai, tem uma questão aqui que eu não achei no livro. Se você não achou no livro, tudo no Google. Mas, pai, do Google eu não achei também. Ele falou, se você não achou no Google, então não tem resposta. Não, pai, mas eu olhei lá, então vamos lá ver junto, né? Então, essa situação que antigamente a gente não tinha suporte, a gente já tinha internalizado, que a gente tinha que dar jeito, tinha que se virar aqui, né? Então, para a gente era mais tranquilo trabalhar num lugar que não tem condição. E nenhum lugar tinha condição, né? Um dia você pega um recém-formado e coloca para trabalhar num lugar que ele acha que não tem as condições ideais, ele não aguenta. Né? São perspectivas bem diferentes, né? Tem uma história que aconteceu comigo.
Eu recém-formado, daí fui trabalhar em Tijucas do Sul. Tijucas do Sul, ali perto de Curitiba. Um hospitalzinho que tinha lá, sozinho, domingo. E chegou um parto. Uma distante de trabalho de parto. Como foi apavorante aquele negócio. Aí eu fiz o parto, né? Nasceu o filho, daí eu estava lá e tal, eu peguei o filho para a senhora lá, e estava tirando as luvas, e daí a mulher falou assim, não, doutor, tem mais um. Era gêmeos. E não vinha aquela criança. E não vinha, e não vinha. E eu estava ficando desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou médico aqui, e aí? O que eu faço? Aí tinha telefone no centro cirúrgico do hospitalzinho, liguei para o hospital de clínica, para a ginecologia do hospital de clínica. Ó, eu estou com pepino aqui. Aí o professor falou assim, Raul, faz o seguinte, espera que às vezes demora uns 10 minutos para vir. Calma, fica tranquilo, acalma a mãe, acalma o pessoal aí, que vai vir o neném. Aí eu, com ele no telefone, mas o senhor não larga o telefone aí, né? Não larga o telefone, pelo amor de Deus. Aí a mão no telefone, com a mão na barriga da mãe, né? Aí acabou nascendo o segundo filho, né? Mas tu vê o desespero de você não ter a experiência, de ter a coisa sozinho na mão e ter que dar jeito nisso, né? É complicado. Não sei como é que é hoje, como é que os recém-formados se viram hoje, mas a gente ia para o campo, né? A gente ia trabalhar na cidade pequena, a gente ia sem ninguém junto para ajudar. E tinha que dar conta, né? E era desesperador. Desesperador. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Não sei se vocês da faculdade tinham essa experiência, né? Mas a gente usava os livros de clínica médica, ou o CS, ou o Harrison, né? Que a gente usava, e já era assim, né? A gente estudava, sabia como tinha que fazer no Harrison. E daí, a gente sabia aquilo, e sabia que não ia ter no hospital aquilo que tinha no Harrison, né? Então, tinha dois conhecimentos. Como você faz se tiver tudo, e como que a gente faz na vida real do nosso hospital, não tem quase nada, né? Então, talvez essa situação assim da formação, que você já sabe que vai ser toda adaptada, já preparasse a gente para uma situação mais difícil, né? E aí quem cresce num ambiente que tem tudo, né? Então, contato com alguns colegas que fizeram faculdade em lugares que tinham uma estrutura bem melhor, né? Eles não conseguiam sair de lá de jeito nenhum, diziam, não, daqui eu não saio. Nossa, você vai para fora, não tem nada para você trabalhar. Quer dizer, a pessoa nem consegue imaginar fazendo um trabalho adaptado, né? Doutor Carlos, Resumindo, alguma história assim folclórica para a gente deixar gravada? Assim, deve ter alguma, impossível que não tenha, né? Temos, né? Vai ter um caso que nem é médico, mas foi muito cômico, pelo menos na hora, não, mas depois resumindo foi. Na época havia um cirurgião plástico que era pequenininho, de quase seus 2 metros de tamanho, né? E ele estava no hospital naquele dia e lá no Bom Jesus, onde hoje é a sala dos médicos, ali tinha uma escada que descia da clínica médica. E havia um portãozinho que fechava. O pessoal que estava na clínica não podia sair por ali. E um dia, um doido entrou em surto, desceu daquela portaria, pulou aquele portãozinho e saiu quebrando tudo que ele via na frente. Tinha um bebedouro, ele conseguiu arrancar um bebedouro e jogar no chão. Aí vinha esse cirurgião, né, plástico, de repente topou com ele. Ele olhou e foi conversar com o louco. Ele pode tentar conversar com o louco em surto. Na hora que ele conversou, o cara deu um safanão nele. Não sei se bateu na cara dele ou no peito dele, mas ele se enfureceu com isso. Aí saiu, pegou o cara que estava com surto, devia ter 1,5 m, né?
Imagina um cara de quase 2 metros. Rapaz, esse cara pegou esse doidinho, deu um safanão dele, trepou em cima do peito do caboclo e começou a socar. Não, você bate em uma pessoa dessa e paf, paf, paf. Quando vi lá atrás, a enfermeira, aplica em quem? Mas eu nunca vi um cara assim, sabe, tão raivoso como estava ele em cima do caboclo de 1,5 metro e startup. Aplica em quem? Algum colega quer fazer algum comentário, contar uma história da sua época de pronto-socorro? Eu tenho uma pergunta, é só uma pergunta mesmo. Ao longo da sua experiência em pronto-socorro e tudo, você acha que o médico ele salva vidas? Olha, dependendo da circunstância, o ato médico pode salvar mesmo, dependendo da circunstância. Agora, quando a gente começa a ser espírita e começa a ver que certas coisas, invariavelmente, você não vai mudar, em casos especificamente sobre a morte, então eu começo a questionar muito se foi você que salvou ou porque não chegou a hora dele. Mas o importante é assim, quanto mais conhecimento, mais estudo, você tem muito mais condições de saber reverter alguma coisa que seria fatal para um cara, entendeu? Eu digo assim porque, vamos dizer, você determinar... Eu falo que emblemático é o tal do infarto. O infarto do miocárdio é uma doença extremamente, assim, eu digo, camaleão. Eu nunca vi uma doença que se apresenta de forma tão variável como é um cara infartado. Eu digo, às vezes, que para fazer um diagnóstico, você tem que estar com o teu anjo da guarda, para dar um cutucão e falar, esse cara está infartando, chama o cardiologista, esse cara vai morrer. Então, nesse ponto, eu vejo que quanto mais experiência você tiver, você vai falar assim, eu já vi esse cara que não parecia que ser infartado e era infarto. Né? Então, certas coisas, essa que eu falo que a experiência nos mostra, que faz com que você tenha a oportunidade de talvez salvar alguém, né? Porque se eu fosse um médico mais inexperiente, que nunca tenha visto isso, passaria batido. E aí, logicamente, acabaria indo para a evolução de morte. Mas fora isso, lógico, eu digo que algumas coisas é importante dentro da medicina, não é salvar alguém, é não fazer coisas que vá prejudicar mais do que já está ruim. Então, tem que prestar muita atenção do que você fizer. A única coisa que não deve fazer é prejudicar o que já está ruim. Isso você não é admissível que você faça. Por isso que aprender a medicina de forma consciente é isso. Você falar que salvou alguém, talvez é uma coisa lá para o final. Agora, fazer alguém que chega no tua responsabilidade de já deixar pior que já estava, aí não é admissível. Então, presta bem atenção nas coisas que você faça para que não possa prejudicar o que já está já ruim. Aí isso é uma recomendação para quem está iniciando, né? Não faça nada, então. Se você acha que não está sabendo o que acontece, não faça nada. Porque se fizer alguma coisa que vai prejudicar, aí eu acho que é o complicador. Eu lembrei de uma coisa. Não sei se o senhor lembra, mas há muitos anos atrás, um rapaz caiu do telhado lá na Central Pac, lá onde é da Prat, mas lá onde é a Central Pac. Logo no comecinho, quando a Prat comprou aquela fábrica de portas que tinha lá, lembra? E esse menino, eu acho que ele estava chovendo, ele era do TI, deu um problema na antena, ele subiu,
aquilo era uma construção velha, caiu de 8 metros de altura, mais ou menos. E ele foi, então, mandado para o Bom Jesus. Na mesma hora que ele chegou, o senhor estava ressuscitando, né, tentando fazer massagem cardíaca, uma RPC, numa outra pessoa. E esse menino, o senhor mandou, olhou ele, né, estava bem assim, mandou colocar um soro e aguardar, e o senhor estava lá no meio, os enfermeiros, tudo. E eu cheguei, e esse menino estava totalmente pálido, sudoreico, ruim, apalpei o abdômen dele, não estava legal, o cara estava com dor. Aí eu chamei o senhor, ele falou, não posso, né? E aí eu disse assim, leve esse cara para o centro cirúrgico que ele está com abdômen agudo, ele está com hemorragia interna. Não sei o quê, não, pelo amor de Deus, leva, eu me viro. Daí tinha que chamar, não sei quem que era o cirurgião, tinha que chamar o cirurgião. Daí a enfermeira falou, doutor, o senhor está louco, se ele chegar aqui e não for nada, vai dar um pepino, deixa comigo. Pelo sim, pelo não, manda para o centro cirúrgico. Bom, o cara estava com o baço em 3 pedaços, né? Então, tu vê que, nesse caso, fez a diferença, porque ele não ia sobreviver esse cara. Não porque um médico não olhou, mas porque, naquele momento, não tinha o que fazer com ele, porque tinha outra pessoa na mesma situação ruim, né? E foi uma sorte que eu fui lá, olhei e aí acabou indo, e já quebrou o braço, quebrou cara, mas o mais terrível do problema era o baço em 3 pedaços, né? Então eu acho sim que o médico na hora certa, no lugar certo, pode salvar a vida, sim. Eu acredito nisso, né? Eu não consegui salvar o rapaz do esôfago, mas consegui fazer a diferença nesse menino de 20 anos. Até hoje ele quando me encontra, agradece. Mas não fui eu que operei, não fui eu que fiz nada. Eu só simplesmente mandei para o centro cirúrgico chamar o cirurgião, né? Porque naquele momento, eu imaginava que ele estava com problema. Essa questão do infarto que o senhor falou, realmente, teve uma outra situação muito, muito terrível de uma dor nas costas. Um senhor de 65 anos com dor nas costas. Eu falei, manda para o hospital e chama o cardiologista, porque esse cara está infartando. E era infarto mesmo, né? Então, realmente, infarto do miocárdio é um negócio complicado, né? Dor no estômago pode ser infarto. Eu tive um problema no Dalóglio, que no Dalóglio, uma época, logo um tempo ali, se você pedisse um exame e não fosse o especialista, você tinha que pagar o exame. Tá? Isso aconteceu. Eu tive que pagar 3 eletros uma vez, porque eu pedi 3 eletros que não eram infarto, né? Mas eu fazia isso. Cara, infarto, cara, eu desconfiava, desconfiava que era infarto, podia ser ansiedade, mas eu desconfiava, eu chamava o cardio e dava aquelas confusões, né? Que o senhor sabe como é que era, né? E dava uma briga danada. O cardio vinha, e porque eu vim de uma época lá de Curitiba, onde o especialista fazia plantão no hospital. E quando eu cheguei aqui, não. Aqui quem fazia o plantão era o clínico, ou aquele que estava fazendo plantão, e o especialista ficava em casa. E ele só vinha se você desse certeza que aquilo estava acontecendo. E era um problema sério, né? Você vê como as coisas vão mudando, né? Graças a Deus as coisas mudaram aqui em Toledo, mas aqui já teve essa dificuldade também, porque também tinha pouco médico, né? Quando eu cheguei aqui tinha 60 médicos. Hoje nós temos o quê, Nilson? Quase 300 médicos. Quando eu cheguei tinha 60 médicos. E não faz muito tempo, hein? Faz 20 e poucos anos. Cresceu, deu uma subida aí no número de médicos muito grande. Mas é interessante isso que o senhor falou mesmo. O ato médico, às vezes, na hora certa, pode ajudar. Mas tem coisa que não tem o que fazer, né? Deixa eu dar só a minha breve contribuição, né, como pronto-socorrista. Então, há 25 anos que eu cheguei a Toledo, né? E mais da metade desse tempo também dedicados ao pronto-socorro, né? E talvez na minha fase mais ativa de pronto-socorrista, eu fazia 15 plantões mensais entre Bom Jesus
HCO, né? Então, eu também era bastante ativo no pronto-socorro, né? Mas, assim, nós que somos médicos um pouco mais experientes, para não dizer médicos velhos, né? Eu acho que nós passamos por diversas fases da medicina, né? Então, há 20, 30 anos atrás, né? Nós tínhamos a nossa experiência médica como médicos, né? Como residentes, né, que atendíamos um pronto-socorro para chegar numa determinada cidade e assumir um plantão de pronto-socorro, né? Não estou dizendo que não esteja apto, tá? Ele vai ter uma vivência menor de pronto-socorro, né, do que o médico, né, que fez a experiência, a residência há 30, 20 anos atrás, né? Mas acho que, por outro lado, esse acadêmico, ele vai ter muito mais conhecimento, né, do que nós tivemos naquela época, né? E hoje em dia eu acho assim que as padronizações, os protocolos vieram para auxiliar o médico, né, nos atendimentos emergenciais. Então eu vejo por mim, por exemplo, na época que eu vim para Toledo, né, vim como neurocirurgião, né, e naquela época atendíamos no pronto-socorro, tínhamos uma equipe de sobreaviso, né, e eu acho que a coisa anda bem no hospital quando você confia, né, e tem essa boa engrenagem entre o plantonista, né, e o sobreaviso, né, até onde você pode ir, né? Então, esse bom relacionamento é o que te dá a segurança de atender no pronto-socorro. Mas, assim, na questão do avanço da medicina, eu penso a questão das padronizações foi quando nós trouxemos para Toledo, né, o primeiro curso de ATLS. Entendeu? Então, essa padronização no atendimento, né, desde o primeiro atendimento, no resgate, até na questão do atendimento secundário a nível de pronto-socorro, com certeza fez toda a diferença. E hoje em dia, já não existe mais só PLS, tem a CLS, tem não sei o que lá, entendeu? Então, acho que isso, né, o acadêmico, né, que se forma hoje em dia, ele tem essas facilidades. Talvez o médico que se formou há 20 anos atrás não tinha isso. Ele vinha só com a bagagem, a experiência que ele tinha da faculdade e da residência que ele fez. Então, se o ato médico ajuda a salvar vidas, eu acredito que sim. Tá? Agora, se realmente chegou a hora do paciente, né, nos deixar, aí já é outra história. Mas o ato médico, ele realmente salva vidas. Essa é a real noção do que eu tenho nesses anos vividos aí. Bom? Você teve também, eu tenho um monte de história na cidade, né? Incrível que pareça, tão pouco tempo aqui, tanta coisa que aconteceu, né? Tu fez salvou a vida de uma funcionária da Prate, até deu umas confusão lá, mas tu salvou a vida da funcionária da Prate por causa de um coágulo, que ela foi um carro por cima dela e do marido. Você lembra isso? São tanta coisa que você não vai lembrar, né? Há uns 10 anos atrás. Mas se não fosse fazer a drenagem, ela tinha morrido, né? Então, tem algumas situações mesmo que o médico faz a diferença, né? Com certeza, faz a diferença. O problema é a hora que acontece, a hora que é feito o procedimento. Nós tivemos um caso agora na Prate, de um acidente muito grave, um choque de 380 volts, e o cara foi jogado contra a parede e bateu a cabeça. Além de levar o choque, queimadura e tal, ele teve um traumatismo craniano. Ele estava tão mal que foi feita a cirurgia e a médica, não foi por maldade, ela fez a descompressão e tirou um pedaço da calota craniana
e acabou jogando fora, porque ela tinha certeza que ele não ia sobreviver. Né? Ele não ia sobreviver. E realmente era um caso muito sério. O problema é que o cara sobreviveu, graças a Deus. E depois de muito tratamento, a gente acabou mandando fazer uma calota lá em Curitiba, no Hospital das Nações. Então, assim, você vê que as coisas, elas dentro da medicina, elas tomam caminhos diferentes, né? E então o cara estava praticamente morto, né? E sobreviveu. E se não fosse por ela, teria morrido também, porque fez uma descompressão, fez tudo. Quer dizer, você veja como a coisa ela é importante dentro da medicina. Então, a medicina é hoje uma disciplina, né? uma profissão onde ajuda pessoas mesmo. Né? Mas, como o doutor falou, a gente não pode, no mínimo, não pode piorar o problema. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Por isso que, apesar de tudo, é bom ser médico, né? Mais alguma coisa? Doutor Carlos já atendeu no centro espírita algum paciente que o senhor mesmo encaminhou lá para o centro espírita? Como assim? Não entendi. Quer dizer, ele morreu e foi para lá conversar comigo? Se aconteceu, não lembro. Mas uma das coisas, né? Hoje eu falo assim, olha, a certeza da vida após a morte é para mim, é tão real e tão concreta que esse fato que aconteceu com essa pessoa foi uma das vezes, assim, vou dizer, fundamentais para essa crença. Então, veja bem, o que aconteceu? Na sexta-feira, ela é funcionária do hospital, veio contar para mim de um sonho que ela tinha tido na noite anterior. Ela disse assim, olha, eu tive um sonho com meu pai que era tão real, mas tão real, que dava a impressão que ela estava sentada realmente comigo naquela cama, né? E eu fiquei mais ainda sem entender porque o que ele quis passar para mim nessa conversa. E ela veio falar comigo para ver o que eu achava, porque ela sabia que eu era espírita, a respeito de poder comunicar com os mortos através do sono. Então eu falei para ela, olha, veja bem, sonhos realmente você poder comunicar com teus parentes, teus amigos durante o sono é uma coisa muito real. Agora, entre saber se você teve um sonho normal e teve uma comunicação com o espírito, isso não tem como a gente saber. Então, ela me contou esse fato, né, e o assunto que iria trazer, e eu disse isso para ela. No dia seguinte, ela saiu bem de madrugada para uma viagem com a família. Ela, marido e 2 filhas. E depois que passaram na região de Naviraí, ali para lá do Mato Grosso, eles deram de frente com um caminhão. Os 4 morreram. Na segunda-feira, a gente faz sempre uma reunião mediúnica, né? E naquele dia, ela fez um depoimento, contato. Chamou pelo nome, né? Aí ela falou assim, doutor, aquele sonho foi realmente meu pai que estava lá. Ele tinha alertado que ia acontecer isso. E aí, ele estava lá, depois que eu faleci, ele estava lá, junto com as minhas filhas, me acudindo, me acolhendo depois do acidente. Então, esse fato que aconteceu, eu conversei com ela sozinho, não tinha mais ninguém. Como é que o médium, dizendo que era a pessoa, sabia dessa história? Não tinha como ela saber. Então, para mim, realmente era aquela pessoa, porque o fato que tinha acontecido 2 dias antes, né? Ela contou a história, veio a falecer no dia seguinte, e na segunda-feira ela veio falar sobre o fato que aquele sonho que ela tinha com o pai, na verdade, era um alerta do pai e que estaria fazendo, dizendo assim, uma recepção devido ao fato que tinha acontecido.
Então, lógico, eu era muito crente, muito essa coisa, mas esses fatos concretiza a certeza absoluta que a morte não é o fim. Elas persistem. Então, nessas andanças de reuniões médicas, já conheci o Unicide, o doutor Júlio, o neuro, também foi lá conversar. O Tomás, que era tão descrente, Tomás, que era radiologista, também depois da morte ele foi lá dar o seu depoimento. Então, vários médicos, vários conhecidos que faleceram depois e veio conversar comigo depois de falecer. E a gente sabe quem é por causa desses detalhes, né? Detalhes de conversa que a gente tem de vez em quando ali, isoladamente, e ele fala, é verdade, você tinha razão, apesar da minha descrença e tal. Eu falei, olha, tem que ser ele. Por isso, hoje eu tenho certeza. Fazer uma coisa errada e o espírito tá lá olhando a gente. E daí? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Tá atendendo alguém, assim, de repente vem um estalo, assim, você fala, não, mas parece que não fui eu, né? Ou foi o anjo da guarda do paciente ou o meu, mas eu não fui. Né? É verdade. Muitas vezes a gente fala assim, por que eu tomei uma decisão diferente daquela que estava planejado, né? Se você depois puder recapitular isso lá, falar, porque assim, todos, sem exceções, tem o seu anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Kardec nos mostra que nós temos evoluções dos espíritos. A grande maioria que está aqui na Terra, aliás, a totalidade, são chamados espíritos de terceira ordem, que eles chamam. São espíritos, desde aquele homem das cavernas até um homem de alta capacidade intelectual, mas ainda é um espírito de terceira ordem. O que determina para ser um espírito de segunda ordem é a sua moral, não é a sua inteligência. Então, quando ele chega a ser um espírito de segunda ordem, ele vai ser o anjo da guarda da gente. A única coisa que eu não sei é se, ao longo das várias vidas que a gente tem, a gente vai ter sempre o mesmo anjo da guarda. Isso nunca tive coragem de perguntar para um anjo da guarda. Por acaso você é o meu anjo da guarda? Há quanto tempo? Vai ser por muito tempo? Mas quando você adquirir essa, vamos dizer, moralidade, você passa, então, para a segunda ordem, que é um espírito muito, mas muito elevado. Do espírito de segunda ordem para chamado espírito de primeira ordem, que é chamado espíritos puros, aí diz que leva mais muito tempo. Aí que foi a pergunta. Quem foi, que aqui na Terra, foi o único espírito puro que veio encarnar? Foi Jesus. Tem um processo na Terra que ensina a gente a ser um espírito de primeira ordem, é o casamento. Depois de um certo tempo, quando a esposa manda uma vez, você já faz. Tá? Primeira ordem você já faz. Mas esse negócio de anjo da guarda, eu acho que tem que ter esse menino que a gente salvou lá, que o cirurgião fez lá. Como é que eu fui lá? Entendeu? Eu nunca tive o hábito de ir no hospital. Eu acompanho depois, eu ligo. Eu sempre foi assim, né? Eu ligo, como é que tá? Como é que deu na minha telha de pegar e ir lá no hospital, entrar no pronto-socorro, porque eu não era do Hospital Bom Jesus, eu era do da Orla. Como é que eu entrei dentro do Bom Jesus? Como é que eu tive a coragem de mandar ele para o centro cirúrgico? Claro, eu vi o senhor trabalhando lá do outro lado, mas, sabe, tem que ser alguma coisa do cara, né? Não é minha, não é eu. Porque eu estava lá... Não era o habitual eu estar lá. Foi uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Até hoje eu pergunto, como é que aconteceu? O senhor Luiz fala, quem salvou o Piá foi você. Não fui eu. Alguma coisa me levou lá. É incrível isso. Uma das perguntas de Kardec para o espírito perguntava assim, os espíritos têm alguma capacidade de influenciar nas suas decisões? A resposta do espírito foi muito mais do que você imagina, que algumas vezes são eles que coordenam os seus atos.
para ver como existe a interferência e uma certa intuição ou indução do espírito para as suas atitudes. Agora, o contrário é verdadeiro, porque assim, quando você vê aquela a pergunta, pode o espírito influenciar você? Falou assim, aí a pergunta, por que o cachorro entrou na igreja? Ué, entrou porque estava com as portas abertas. É isso mais ou menos que você entende quando é que você pode ser influenciado. Se você está influenciado tentando fazer as coisas ruins, o espírito ruim vai te induzir a fazer besteira. Agora, por quê? Porque você não quer ouvir o teu anjo da guarda falar quais são os bons conselhos. Então, a decisão é tua. Isso nós temos livre-arbítrio de tomar a decisão de quem escutar. Entendeu? Não é porque você fez uma atividade, não, foi o espírito que mandou fazer besteira. Não, você fez porque você quis. Tem uma animação do Pica-Pau, né? Tem dois espíritozinhos um do lado do outro, um falando pelo bem, outro falando pelo mal, e ele fica na dúvida, né? O que ele faz. É mais ou menos isso, né? Quem já não passou pela situação assim de ter aquela vontade de dizer para a mulher assim, não vou lavar a louça hoje, amor? Né? Quem já não teve essa vontade, né? Ó, eu fico na dúvida com você. Ó. Foi sim. Porque você fala tanto do casamento, eu acho que você é o cara mais bem casado de todos aqui, porque, sinceramente... Olha, bicho, se foi o cara mais bem casado de algum lugar, eu não sei te dizer. Eu casei bem, mas a minha mulher se lascou. Ah, ela se lascou. Mas nem todo mundo é perfeito, né? Tá certo. Eu acho que ela escuta esses áudios aqui, porque ele sempre grava no celular dele, né? Ela escuta as reuniões todas, né? Então ele acaba fazendo, né? Ele está ouvindo, com certeza, né? Mas eu fiquei bastante feliz ali com a contribuição de todos, com essa pergunta que foi feita, né? Foi até além do que eu imaginava, porque essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para quem já trabalha bastante tempo, né? Porque eu lembro que uma frase que tinha no nosso jaleco da turma, eles queriam colocar assim: mentes que sabem, mãos que salvam. E aí entramos nessa discussão, mas o médico diz, salva ou não salva? Né? E aí nós trocamos, mentes que sabem, mãos que ajudam, né? E a gente vê que às vezes a gente ajuda muito mais do que salva. Alguns momentos, sim, né? A decisão vai salvar. Mas é nós que ajudamos o paciente, nós que ajudamos o cliente, né? E é interessante isso. Eu vi que você citou um caso praticamente ruim e vários casos bons, né? Quanta diferença você fez na vida de várias pessoas e o quanto tempo na nossa vida nós levamos para ser diferentes. E olha o tanto de diferença que você fez na vida de muitas pessoas, né? O quanto todos vocês fizeram diferença na vida das pessoas, né? Então, é isso que é interessante. E hoje, eu percebo que a gente, aqui nessa reunião, né, a gente está fazendo a diferença, entendeu? Escutando experiências, né? Principalmente nós, né, os mais novos. Aí. Mas é importante. Bem, parabéns. Se encerra, porque já... Peraí, alguém desencarnado quer fazer alguma pergunta? Não? Então, tranquilo. Doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez pela essa rica contribuição aí, tá? Todos tenho certeza que saem daqui muito contentes por esses momentos de compartilhamento de sabedoria, de uma história de vida tão rica. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que comecei a pensar, eu acho que estou me ficando velho, né?
Quando começa a pedir para fazer sobre a história da vida, eu falei, "Ih, acho que você está ficando velho." Eu falei, eu acho que Biografia em vida. Mas o tempo passa.